Na banca de estudo, aprovação. Olá, estudantes! Eu sou o professor Wellington José, da disciplina de História, e vamos dar continuidade aos nossos estudos, hoje com um tema sobre História Antiga. Vamos estudar, vamos analisar os povos mesopotâmicos, né? Vamos aprender um pouco mais sobre a Mesopotâmia. Vamos lá. Pois bem, vamos já iniciar analisando a questão do nome, Mesopotâmia, né? Os gregos chamavam essa região de Mesopotâmia. Meso, meio, potâmia, rio. Terra entre rios. E quais eram esses dois rios, né? Vamos memorizar bem. Temos aqui, ó, o rio Tigres. Olha a setinha aqui, ó, atenção no mapa. E temos do outro lado o rio Eufrates. Ok, gente? Então memorizem bem. A região mesopotâmica ficava entre dois rios, o que contribuiu demais no processo da agricultura. Né? A gente pode até pensar que, como era próximo a dois rios, então teria uma facilidade imensa para que a agricultura acontecesse. Entretanto, foi necessário criar tecnologia, era uma terra de clima quente e seco, certo? Mas os povos conseguiram desenvolver sistemas hidráulicos que conduziam a água até onde eles moravam. E isso sim contribuiu demais para o processo de aprimoramento da agricultura. Ok, turma? Então os gregos chamavam essa região de Mesopotâmia porque é uma área que ficava entre dois rios. E memorizem bem isso, né? Diversas questões de vestibular, né, já abordaram essa questão da localização com relação a esses dois rios. O rio Eufrates e o rio Tigres. Precisamos lembrar também que quando falamos de Mesopotâmia, estamos falando de uma revolução urbana. Por que revolução urbana? Porque os povos que habitaram esta região, eles conseguiram ser mais organizados. Então nós temos ali um estado com a figura centralizada do seu líder, nós temos também uma religião, não é? Nós temos os trabalhos, temos camponeses, temos códigos, temos regras. Então é uma sociedade, de certa forma, bem organizada. Por isso costumamos dizer também que a Mesopotâmia é o quê? O berço da civilização. Separei aqui para vocês aqui, ó, esses tópicos, exatamente para vocês não esquecerem. Né? Peguem um caderno e já vão fazendo as anotações de vocês. Então, lembre-se que em um vídeo anterior nós falávamos sobre o berço da humanidade, não é? O continente africano. Cuidado para não confundir. Quando a gente fala de o berço da civilização, usamos o termo civilização porque essa sociedade possui uma dinâmica social, não é? Com parâmetros semelhantes à sociedade atual. Então nós temos lá governos organizados, temos regras e temos instituições que gerenciam o dia a dia daqueles povos, né, daquela população. Por isso dizemos que na Mesopotâmia, a Mesopotâmia seria o berço da civilização. Estamos nos referindo a essa capacidade organizacional desses povos, certo? Geograficamente falando, a Mesopotâmia está localizada no Oriente Médio, né? Onde hoje seria o quê? O Iraque, né? O Kuwait, essa região. Atualmente, as disputas dessa região é por petróleo. Nessa época em que nós estamos estudando, haviam várias disputas dessas regiões também, mas exatamente para conseguir controlar essas áreas onde já possuía o quê? Os sistemas hidráulicos, o que contribuiu demais para a agricultura, né? Que era muito forte, né? Que era a principal atividade, podemos dizer assim, de sustento dessas populações, tá bom? Então, costumamos dizer também que essa área mesopotâmica é uma área o quê? Fértil, devido às possibilidades que os rios Tigres e Eufrates permitiam, não é, a essa sociedade ter. Mas vamos lembrar que essa região é de uma temperatura quente, seca. Agora, as técnicas que foram criadas para conduzir e levar água até a região mesopotâmica, né, possibilitou o trabalho com a agricultura. E isso
obviamente levou a diversas disputas entre os povos mesopotâmicos. Bem, quando falamos de povos mesopotâmicos, temos algumas coisas que vamos ter que lembrar para conseguir fazer bem uma questão abordando esse tema. Primeira coisa que eu separei para vocês aqui é exatamente o termo, não vamos esquecer, os povos mesopotâmicos se caracterizavam como cidades-estados, ou seja, cada cidade tinha um jeito de se governar de forma independente e também características peculiares com relação à sua religião, com relação ao seu dia a dia, a sua forma de viver. Eram cidades livres, eram cidades independentes. Por isso usamos esse termo, cidade-estado. Cada cidade tinha seu rei, sua forma de administrar a economia, sua forma de gerenciar a sua religião. E como eu já disse anteriormente, a região mesopotâmica era uma área de disputas, olha lá, militares em torno de regiões férteis para garantir o que? A sobrevivência, né? Então era uma área que vivia ali em constante atrito, né? Esses povos estavam em constante atrito para poder ter o domínio, ter o controle de uma região que era de passagem e uma região que contribuía, que favorecia para o trabalho agrícola, certo? E lá nós temos o que? A pesca, tínhamos o plantio, né? A questão da alimentação com a agricultura, tínhamos os transportes também com animais. É interessante lembrar que dentro da região mesopotâmica nós já temos uma relação comercial, temos uma relação de troca. E o que era utilizado como dinheiro, né? O que era utilizado para manter esse escambo dentro desse comércio? Tínhamos os metais, né, que já era desenvolvido, e tínhamos também a questão da servada. Então eles utilizavam isso como uma referência de valor. Era meio que uma moeda de troca, né? Servia como dinheiro, né? Numa linguagem mais atual. Quando a gente está falando dos povos mesopotâmicos, também precisamos lembrar que basicamente a sociedade se dividia em dois grupos. Nós tínhamos lá os homens livres e os escravos. Não é? Ou você fazia parte de um grupo de aristocrata, de certa forma, era um grupo de privilegiados, ou você fazia parte de um grupo de escravos. Esses escravos normalmente eram por guerra ou dívida, ou poderia ser também alguém que foi vendido, né? Por uma questão de dívida, e aí esse indivíduo se tornou um escravo. Ou você fazia parte dos homens livres, como os camponeses, nós temos ali diversos cargos, né? Um cobrador de impostos, alguém que trabalhava como escriba, alguém que fazia parte da religião, ou tinha o privilégio de fazer parte da família do rei, certo? Quando falamos de religião, estamos falando de uma sociedade muito politeísta. Deus polivário, vários. Então, era uma sociedade que acreditava em quê? Em vários deuses. E aí é interessante a gente fazer a seguinte reflexão, né, sobre uma curiosidade sobre os deuses mesopotâmicos, né? Eles associavam essas divindades ao ar, à água, à terra, a questão da fertilidade, né? A questão da agricultura. Então, era bem interessante porque eles imaginavam que esses deuses podiam interferir nessas coisas e esses deuses também poderiam ter sentimentos humanos, o amor, o ódio, não é? E disputavam entre eles também. A diferença seria que eles teriam poderes mágicos, né? Eram deuses, e eles teriam também o quê? A imortalidade, certo? Os povos mesopotâmicos, eles avançaram em diversos aspectos, né? Na matemática, na medicina e na astronomia. Para você ter ideia, né? Alguns povos mesopotâmicos desenvolveram um calendário lunar de 12 meses para saber o momento certo de plantar e o momento certo de colher, né? Criaram observatórios com relação à astronomia, porque eles entendiam que as constelações traziam informações sobre o futuro e que poderiam interferir no dia a dia deles, né? Então é bem interessante essa questão da astronomia dos povos mesopotâmicos. Enfim, era uma sociedade diversificada, né? Não é uma sociedade homogênea, com um único líder para todos os povos. Nós vamos ter em algum momento essa ideia de gerenciamento central. Sim,
quando a gente está falando sobre os babilônicos, por exemplo, né, lá Hammurabi, que conseguiu juntar ali os povos mesopotâmicos, criar um código de lei e gerenciar aquele povo. Mas basicamente os povos mesopotâmicos, eles são plurais, eles são diversos, são cidades-estados, né? Então cada povo com sua característica particular na sua religião ou na sua forma de governar e de desenvolver também a sua economia. Então, peguem um caderno, peguem uma caneta, anotem bem os tópicos, né, que nós temos aí nesses slides, para que vocês possam fazer depois as revisões. Vamos avançar. Bem, separei aqui alguns povos mesopotâmicos para que a gente possa falar um pouquinho sobre eles, né? Foram povos que marcaram de forma marcante a sua presença na região mesopotâmica. Nós temos os sumérios, os acadianos, os amorritas, os assírios e os caldeus. Bastante atenção quando a gente fala sobre os sumérios, né? Temos ali as principais cidades, né, sumerianas, temos Nippur, Lagash, Uruk, Ur. Tem a questão dos babilônicos, né? Que a constituição do primeiro império babilônico e o segundo império babilônico, que inclusive é citado também no livro bíblico. Né? Então vamos conhecer um pouquinho as principais características desses povos babilônicos. Tem também a questão dos sumérios, né? Uma força militar muito grande e também eram bastante violentos. Então basicamente, quando as questões abordam os povos mesopotâmicos, vão se deter aos sumérios, os acadianos, os amorritas, os assírios e os babilônicos. Agora, no segundo momento, os caldeus. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre cada um. Quando falamos dos sumérios, vamos lembrar de algumas coisas que são bem características deles, né? Vamos lá, eles desenvolveram aqui, ó, sistemas hidráulicos, como vocês podem ver aqui nessa foto aqui no cantinho. Vou marcar um X aqui, tá bom? Contribuindo para a agricultura. Então eles criaram esses canais para conduzir a água. Quando falamos dos povos sumérios, estamos falando da escrita cuneiforme, que para nós ocidentais, nós consideramos o primeiro sistema de escrita. No primeiro momento, uma escrita pictográfica, né? No segundo momento, uma escrita ideográfica, ou seja, ela sai de uma ideia de desenho, né, para uma junção lógica, meio que fonética. Certo? Então temos aí a escrita cuneiforme, que é considerado o primeiro sistema de escrita da humanidade, né? quando estamos falando da história ocidental, certo? Então tá aqui, ó, vou colocar uma setinha para vocês. Tá? Essa escrita ela era desenvolvida, ela era feita nas tábuas de argila, e o nome cuneiforme vem exatamente porque esses traços em forma de cunha, né, era feito com estiletes no tablete de argila. E aí ficava marcado e eles conseguiam se comunicar a partir desse sistema de escrita. No primeiro momento, desenho. No segundo momento, uma junção de ideias fonéticas, tentando traduzir a nossa voz, né, em caracteres, como nós fazemos hoje. Né? Ou seja, quando eu digo assim, letra A, nós sabemos o desenho da letra A. O C, então nós temos lá o C. Então os sumérios começaram a desenvolver essa ideia de traduzir a voz em um sistema de ideia, em um sistema gráfico. Né? Então a eles são atribuídos aí o primeiro sistema de escrita, a escrita cuneiforme. Não podemos esquecer também, ó, os zigurates. Professor, o que era um zigurate? O zigurate, não é que quer dizer prédio alto, grande, eram esses templos, né, que eram desenvolvidos, que foram criados para a adoração, para os cultos, para os sacrifícios. Né? Os zigurates eram exatamente templos religiosos. Então, quando a gente fala de sumérios, lembre-se bem, os zigurates, a escrita cuneiforme e exatamente a questão, o que eles desenvolveram, os canais, né, para transportar a água. Vamos ver mais um pouco. Temos aí os acadianos, né? Quando a gente fala de acadiano, eu sempre lembro do filme O Escorpião Rei, né? Vocês devem lembrar também aí desse filme, né? Que o ator principal, ele era um acadiano. Bem, quando a gente fala dos acadianos, a gente vai lembrar aqui, ó,
primeiro império que se tem registro. Né? O rei Acádio, Sargão I, criou para si o Império Acadiano. A partir da unificação, ele vai conseguir controlar os povos sumerianos e aí, juntando esses grupos, ele se institui rei, né? E passa a ter aí um início, né? Um império, o Império Acadiano, conjunção das cidades sumerianas. Né? Como vocês podem perceber aqui na ilustração ao lado, temos aí uma arquitetura belíssima, né? E a questão dos rios, né? Essa sociedade sempre próximo aos rios, por isso dizemos que são sociedades hidráulicas. Bem, aí temos um grupo, né? Os babilônicos, que marcaram de forma assim muito forte a história da Mesopotâmia, né? Ou seja, muitas vezes escutamos os relatos dos povos mesopotâmicos, inclusive na Bíblia, é muito comum, né, escutarmos relatos ali do Antigo Testamento sobre os babilônicos. Mas, enfim, o que é que eu preciso lembrar sobre os babilônicos para uma prova do Enem ou para qualquer outro vestibular? Vamos lembrar logo de cara de quem? Hammurabi. Né? O famoso Hammurabi, que foi responsável por unificar diversos povos mesopotâmicos. Ele vai criar um código de lei, onde esse código de lei ficou conhecido como o Código de Hammurabi, também é chamado de o Código de Italião. Quem nunca ouviu um ditado muito conhecido que se diz assim: olho por olho e dente por dente. Então turma, esse ditado ele vem lá da Mesopotâmia, aí do Código de Hammurabi. Por que esse código se chamava assim, olho por olho e dente por dente? Era um código muito severo. Então, os castigos que eram aplicados para alguém que cometia um crime eram castigos muito fortes, né? Você poderia perder o olho, poderia cortar o seu braço, você poderia morrer também, enfim. Então, a maneira como esses castigos aconteciam acabou se criando em torno desse código de lei essa mística, né, do olho por olho e dente por dente. E o que é que Hammurabi fez? Ele coletou diversas leis, diversas regras que já existiam na Mesopotâmia e ele unifica essas leis. Vocês podem ver na imagem aqui, vou colocar um X aqui. Nessa imagem aqui, nós temos lá parte do Código de Hammurabi, que era colocado em um caminho, em uma passagem, para que todos os que passassem por ali soubessem como seriam punidos caso cometessem algum crime. Então, uma coisa bem marcante dos babilônicos, logo no início, né, do seu primeiro império, é o rei Hammurabi ter criado um código de lei para poder auxiliar no gerenciamento daqueles povos, já que ele era agora o grande gestor, o grande líder, né, de diversos povos mesopotâmicos. Então, memorizem bem a questão do Código de Hammurabi. Vamos lembrar também, quando a gente fala dos povos babilônicos, a gente vai lembrar dos jardins suspensos. Olha aqui, né? Uma técnica fantástica, uma arquitetura belíssima. Né? Vou marcar um X aqui. Essa segunda imagem, certo? Representa aí os jardins suspensos da Babilônia. E temos uma outra figura aqui que é bem marcante, né? Uma história que também se encontra na Bíblia, que é a questão da Torre de Babel. Né? A Bíblia vai narrar que determinados povos teriam construído uma grande torre para chegar até os céus e que, devido ao orgulho e à vaidade, né, e à ambição dessa construção, Deus teria colocado línguas diferentes nesses povos para que eles não conseguissem dar continuidade a essa construção. Se a história é verdade ou não, cada um é livre para acreditar. Professor, mas essa Torre de Babel, ela realmente existiu? Nós temos diversos relatos, realmente, sobre a Torre de Babel relacionadas aos babilônicos. Então, temos aí um registro da Torre de Babel com relação à história e temos também um registro da história da Torre de Babel também na Bíblia. Então, memorizem bem, né, a questão de Hammurabi, os códigos e leis, os jardins suspensos, porque eram colocados, né, em áreas maiores, e vamos lembrar de um grande zigurate, né, de um grande templo, a Torre de Babel, quando falamos dos babilônicos.
Ainda falando sobre Hammurabi, né, vamos memorizar bem a questão da unificação de toda a Mesopotâmia, e ele é o grande líder, né? Estamos falando aí sobre o primeiro império babilônico, certo? E a questão do código de Hammurabi. Mas enfim, o império babilônico, aos poucos ele foi o que? Se degradando, foi chegando um momento de decadência, e o império babilônico vai ser tomado pelo império assírio. Os assírios, que é bem característico, né? A marca desse povo dos assírios é o que? A violência e um forte exército. Então eles conseguiram dominar os povos babilônicos, e aí a gente tem fim ao primeiro império babilônico, né? Os assírios começam agora a dar a carta da vez, a gerenciar com muita violência, né, a região mesopotâmica. Entretanto, os caldeus, né, um outro povo, conseguiram também se organizar e sucumbir o Império Assírio. Conseguiram controlar os povos assírios, e aí dão início ao que vamos chamar de Segundo Império Babilônico. E aí a gente vai lembrar de um rei bem famoso, que também é citado na Bíblia, Nabucodonosor. Né? Então nós temos aí a história da Torre de Babel e os jardins suspensos, que estão dentro da narrativa do reinado de Nabucodonosor. Entretanto, vamos ter um outro povo que começa a crescer, a se expandir, né? Que são os persas. Então, os persas vão aparecer aí nesse momento da história e vão controlar os povos mesopotâmicos, vão controlar toda a boa parte da região mesopotâmica, controlando o Império Babilônico. E aí a gente vai ter fim a história desses povos da antiguidade, não é? Que viveram ali na Mesopotâmia. Então, quando os persas controlam os babilônicos, basicamente a gente tem ali um encerramento da cultura dos povos da Mesopotâmia. Então, separei um textinho aqui para vocês, para que vocês possam colocar no caderninho de vocês, nas anotações, nos resumos, né? Itens importantes com relação ao Império Persa, controlando exatamente o segundo Império Babilônico no período do governo de Nabucodonosor II. Olha aí, ó, características dos assírios, né? Um povo de organização militar. Uma característica muito marcante do exército assírio era a questão da violência. Então, quando eles controlavam determinados povos, então eles saqueavam, eles faziam os roubos e matavam as pessoas que estavam por ali e deixavam no meio do caminho. E era um povo politeísta, né? Eles acreditavam em vários deuses. Bem, resumindo, quando falamos de povos mesopotâmicos, precisamos lembrar sobre as contribuições que foram provenientes desses povos. E aí eu separei aqui um pequeno resumo para vocês colocarem aí nas anotações. Precisamos lembrar rede comercial, lembra da ideia de troca, lembra da agricultura, né? Então, vamos lembrar disso aí. Código jurídico, o Código de Hammurabi. Então, temos lá construções, escolas, temos o conhecimento matemático, multiplicação e divisão, né? Tanto a geometria como a aritmética eram povos que já tinham conhecimento. Até porque, para desenvolver e para criar um zigurate, você tem que ter conhecimento de geometria, você tem que ter conhecimento matemático. Ninguém vai desenvolver uma obra esplendorosa daquela de todo jeito, né? Foram obras que duraram centenas de anos, né? Vamos lembrar também de princípios médicos, certo? Vamos lembrar da escrita cuneiforme e dos zigurates, que eram construções religiosas, certo? Então, tá aí mais um tema, a Mesopotâmia. Espero poder ter contribuído nos estudos de vocês. Façam os resumos, se preparem bem, criem uma rotina de estudo e vamos nos encontrar na nossa próxima videoaula. Fique com Deus e um forte abraço. Na banca de estudo, aprovação.